Amém. Atos 2, a partir do verso de número 42, lemos assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra lida. E nos ajude agora para que ela seja aplicada nas nossas vidas e obedecida nas nossas vidas, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja ao longo dos anos. Nós agradecemos pela história que o Senhor tem escrito a partir das nossas vidas, meu Pai. Somos imensamente gratos e estamos aqui para dar o próximo passo, Senhor. Em todo o tempo, meu Pai, nos tome, nos leve, ativa em nós esse nível de perseverança que o Senhor tem nos revelado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos chegando na reta final, como eu disse, da nossa jornada viva, essa campanha, essa busca de oração pela presença do Senhor. E esse é o penúltimo domingo dentro desse período, né, dessa campanha. E eu quero começar essa mensagem de hoje relembrando algo que foi dito lá no início, no primeiro domingo. Nós falamos a respeito do primeiro avivamento da história da igreja, que foi o derramar do Espírito Santo sobre os irmãos reunidos ali em Jerusalém, no capítulo 2 de Atos. E eu me lembro que nessa noite, vamos ver se os irmãos são bons de memória, né? Eu fiz o seguinte destaque a respeito desse derramar do Espírito Santo, que embora tenha acontecido de repente, que de repente veio um vento impetuoso, não é? O barulho de um vento impetuoso, sempre antes de um de repente, existe um processo que veio acontecendo, até que finalmente veio o de repente. E eu mostrei para vocês lá atrás que esses irmãos, ali naquele momento, um grupo de 120 irmãos reunidos, estavam perseverando, unidos em oração. E começamos a nossa jornada viva falando dessa perseverança de unidade em oração, buscando aquilo que Deus tem para a gente. O que aconteceu como resultado dessa perseverança em oração é que eles estavam um dia reunidos no mesmo lugar e veio de repente um som como um vento impetuoso, encheu o lugar. E eles viram algo descendo como que línguas de fogo sobre cada um. E eu vejo essa cena, eu imagino cada um como uma tocha, porque uma língua de fogo queimando sobre cada cabeça significa que você é uma tocha e está pegando fogo, né? Essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E o que aconteceu a partir daí é que a igreja começou a funcionar realmente como um organismo. Aquilo que eram várias peças que estavam juntas, de repente tem um único Espírito movendo todas essas pessoas, e agora não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, mas a igreja de Jesus foi edificada, existe ali um corpo, com um Espírito movimentando esse corpo. E nesse momento nós temos uma descrição aqui no final do capítulo 2, o trecho que nós lemos, de uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, e eu acredito que até quando eu estiver velhinho, eu vou continuar pregando, porque isso aqui é um espelho de como uma igreja funciona. E volta e meia a gente volta para esse texto, olha, e a gente precisa lembrar, uma igreja cheia do Espírito Santo é assim. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz o que o Espírito Santo quer, ela é movimentada pelo Espírito Santo. E o que nós vemos aqui é que eles perseveravam. Por 2 vezes nós vemos essa palavra e ela aplicada a uma série de coisas que diz respeito ao quê? Ao funcionamento de uma igreja enquanto organismo.
As igrejas aprenderam a fazer muitas coisas ao longo da história, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, algumas coisas que são úteis e somam ao todo, algumas coisas que são pura perda de tempo, mas enfim, meus irmãos, o que uma igreja na prática tem de essencial, está aqui. Eles perseveram na unidade, eles perseveram no partir do pão, eles perseveram na oração, eles perseveram na doutrina dos apóstolos, eles ficam o tempo todo ali perseverando em adoração, e o que acontece como consequência disso tudo? O Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Uma igreja que ela funciona biblicamente como um organismo vivo, uma pessoa fazendo parte da outra. O que acontece, meus irmãos, é que naturalmente as pessoas vão sendo salvas ao redor. Eu tenho aprendido por outros textos da Bíblia também, que o simples fato de uma igreja existir biblicamente, ela não precisa de muita firula para ganhar os perdidos, ela existe numa determinada comunidade, e se ela funciona biblicamente, Deus está fazendo a obra, ela está iluminando aquela comunidade e pessoas estão sendo salvas. Mas nós precisamos entender algumas coisas a respeito disso. Deus tem nos chamado à perseverança. Irmãos, a maneira que eu tenho de pregar, eu já disse isso para vocês algumas vezes, não é baseado em uma ideia que está na minha cabeça, em um livro que eu acabei de ver, uma pregação que eu ouvi. Eu tenho um zelo de saber qual é a agenda de Deus para esse tempo, para o momento que nós estamos vivendo. Eu pergunto para Deus, eu deixo o Espírito Santo ir mostrando, e Ele vai testificando no momento que eu tenho paz, que aquele é o assunto. Eu vou para a palavra, é tudo confirmado, eu trago. E eu vou te dizer uma coisa, de janeiro para cá, o Espírito Santo tem nos dado muitas palavras sobre... Pode falar bem alto, quem está atento aí, 1, 2, 3. Perseverança, existe um motivo para isso. Vou falar no final da mensagem, relembrando os irmãos, porque Deus está falando tanto sobre perseverança nesses dias. Mas o primeiro motivo é porque você está precisando. Eu e você estamos precisando nos tornar perseverantes. E meus irmãos, a gente tem aprendido muito a respeito disso. Nós temos aprendido que para Deus trabalhar a perseverança em nós, Ele permite que a gente passe por lutas e dificuldades, porque as tribulações produzem em nós perseverança. E por isso, em cada tribulação que a gente enfrenta, a gente precisa lidar com ela com alegria e superá-la, porque Deus está preparando a gente para ser mais perseverante. Mas na última quarta-feira o Senhor nos deu uma palavra muito forte nesse mesmo assunto, sobre o que nos motiva na perseverança. Você que não veio, eu deixo um convite, eu não estou falando isso para de repente promover meu canal no YouTube, tá? Não é essa a intenção, eu quero que você se alimente. Procura lá a mensagem da última quarta-feira, amor que constrange. É o Senhor mostrando para a gente como que o amor dele nos impulsiona a fazer coisas que, se depender da gente, a gente não vai fazer. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a nossa perseverança como igreja. Hoje a gente vai aprender um pouco a não desistir daquelas coisas que Ele nos chamou para fazer, daquelas coisas que Ele nos chamou para ser. E eu sei que muitos de vocês, meus irmãos, no momento que eu for falando, talvez você comece a colocar desculpa na cabeça, mas a verdade é, a maioria de nós já poderia estar lá na frente e ainda não chegou lá. Eu tenho batido nessa tecla nesses dias que a gente se prepara para o encontro, mas a verdade é que a gente atrasa muito a vida da gente, por conta da lerdeza do nosso coração, a lerdeza em obedecer ao Senhor. O que é perseverança? Perseverança é a sua capacidade de não desistir das coisas. Perseverança é a sua capacidade de não andar para trás, de continuar seguindo em frente, aconteça o que acontecer. Sabe, as dificuldades vêm diante de nós, e a gente precisa entender que nós não nos movemos por circunstâncias, nós precisamos nos mover por propósito e não por circunstância. Eu vou contar algumas coisas aqui para vocês, algumas histórias.
Esse é um texto que eu não vou fazer uma mensagem expositiva dele hoje, mas volta e meia eu vou buscar algo dele para mostrar para vocês. Mas as histórias que eu vou contar para vocês têm a ver com a sua vida e com isso que esse texto nos desafia a ser. Ontem eu estava numa festa de casamento e eu lembrei de algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Eu tinha 14 anos de idade. Foi na hora do bolo, eu estava contando para o Tiago, que eu estava numa igreja quando eu tinha 14 anos, lá na igreja de Carapebus. Elaine, minha prima, deve se lembrar dessa história. E no final do culto fizeram uma surpresa para o pastor e foram servir o bolo. E aí eu estava com meu primo, que é um ano mais velho do que eu. E, irmãos, eu tinha 14, mas eu sempre fui pequenininho, parecia que tinha 11. Só para contextualizar. E eu estava ali, passaram com a bandeja, e todo mundo pegando o bolo. Meu primo pegou, eu fui pegar o bolo também. E de repente a mulher que estava servindo me deu um tapa violento na mão. Pá! Eu estranhei aquilo, um monte de bolo na bandeja, todo mundo pegou, eu fui pegar. Só comigo, ela deu um tapa na mão, olhou para mim e falou assim: vai para a fila das crianças. Eu tinha 14 anos, meus irmãos, meus amigos eram todos mais velhos. E eu fiquei profundamente mordido com aquilo. E eu virei as costas e eu fui embora. Eu estava na casa da minha avó, hospedado lá, era a igreja dela, né? Eu virei as costas e eu fui embora da igreja. E eu contei isso para o Tiago ontem, e hoje, quando eu estava orando por perseverança e orando pela mensagem de hoje, essa história começou a bater na minha mente, sabe? E eu comecei a lembrar, eu ria, e eu perguntei: Deus, tem alguma coisa a ver com a mensagem? Ele falou: tem. Eu tenho que contar isso na mensagem? Tem. Mas por quê? E aí ele começou a ministrar no meu coração que, na verdade, isso que eu fiz é um retrato daquilo que acontece com muita gente. Porque quando eu fui embora da igreja, eu não fui desviado, entenda. Eu estava na casa da minha avó, fui visitar a igreja dela, aconteceu isso e eu simplesmente voltei para casa. Mas isso é uma figura do que acontece na vida de muita gente. Você sabe por quê? Porque acontece uma coisa dentro da igreja e as pessoas viram as costas e saem e vão embora. E Deus me mostrou naquele momento, eu orando hoje à tarde a respeito disso, que a minha atitude, eu estava errado. Como assim? Ela me tratou como criança. E eu era. Sabe por quê? Porque virar as costas quando uma coisa acontece e sair da igreja é coisa de pirralho na fé. É coisa de gente infantil. Satanás faz algo para tirar você do caminho e você entrega a vitória, o troféu na mão dele e vira as costas e vai para casa. E a vitória foi do cão. E quanta gente não consegue ser perseverante, não se firma, por quê? Porque não entendeu nada da caminhada na fé. Acha que está num ambiente para ser servido de bandeja? Não, você está lá para servir, você é o servo, você precisa caminhar na presença de Deus. Chega no tempo de ter que ser paparicado para ir para a igreja. Coisas vão acontecer para tirar você do caminho, é normal. Se você for um pirralho, uma criança espiritual, você vai virar as costas e vai embora. Mas se você entender que aquilo é só mais um detalhe para tirar você do caminho, você vai perseverar. Chega, meus irmãos, de criancice, chega de infantilidade. Hoje nós desfrutamos na nossa igreja um tempo de grande unidade. A gente vive um amor muito gostoso aqui há vários anos, sabe? A gente passa por lutas junto. Eu olho para o lado, eu vejo os meus irmãos orando comigo, trabalhando junto. É uma alegria tão grande. Aquilo que a gente viveu hoje de manhã aqui, por exemplo. Um grupo na sexta-feira orando aqui. E eu sei que alguns não estavam, mas estão com a gente em oração do mesmo jeito. Eu sinto essa unidade, mas por quê? Porque no passado nós fomos muito provados na nossa unidade. E Satanás tentou muitas vezes jogar a gente um contra o outro. E nós perseveramos. E cada vez que a gente persevera, a gente chega num novo nível diante do Pai. A gente recebe algo, a gente amadurece. Entenda, quando eu falo um novo nível, eu estou falando de um nível de perseverança, um nível de resistência.
A gente precisa, meus irmãos, como eu disse, a não se orientar pelas circunstâncias que acontecem, mas ser movidos pela fé. E eu queria, nesse momento, contar uma outra história, fazendo referência a essas histórias que nós temos estudado, dos avivamentos, dos homens de Deus, nesses dias. Você que ainda não entrou na jornada viva, não fica com vergonha de entrar na reta final, não, sabe? Tem coisas maravilhosas guardadas para vocês, para esses últimos dias. Hoje eu vou dormir de madrugada de novo, que eu vou ficar gravando texto para vocês, para você que tem dificuldade com leitura, poder ouvir com tranquilidade. Tem grandes coisas para vir. Irmãos, nós temos estudado a vida de muitos homens de Deus, e essas últimas histórias que nós temos estudado, eu gosto muito do autor que está ali, historiador, né? Embora eu não concorde com muita coisa teologicamente que ele fala aqui ou ali, é uma perspectiva que ele tem, né, de algumas coisas, mas eu acho legal porque ele retrata o lado ruim da história. E a gente, como igreja, precisa saber que todo avivamento tem sangue sendo derramado, tem erros sendo cometidos, são pessoas humanas que estão ali vivendo aquelas maravilhas e trocando os pés pelas mãos, faz parte. A gente viu gente lá, por exemplo, que largou a família para servir a Deus, que miséria. O cara foi descobrir mais no final da vida que tinha feito tudo errado, apesar de ter vivido grandes coisas, descoberto grandes coisas. A gente viu gente que foi tremendamente usado no poder de Deus para curar pessoas, até para ressuscitar pessoas, mas se lascou porque não queria tomar um remédio por teimosia. Deus vai me curar. Tem hora que Deus não vai curar você de forma sobrenatural, Ele quer que você tome um remédio mesmo. Faz parte, né? E quanta coisa feia a gente viu ao lado de coisa linda, faz parte, meus irmãos. Mas parte dessas histórias, as primeiras que nós lemos, elas foram retiradas de um livro chamado Heróis da Fé, de um homem chamado Orlando Boyer. E como todo autor, ele faz um recorte daquilo que é interessante para aquilo que ele quer contar. Mas, meus irmãos, às vezes a gente lendo, acho que o pastor André chegou a comentar a respeito disso numa mensagem que ele pregou aqui um tempo atrás, a gente tem a impressão que a vida desses caras foi só heroísmo. O próprio nome fala Heróis da Fé. Tem gente lá que é um Superman, tá doido. A gente começa a ler aquelas histórias e fala, uau, é gente muito perfeita. Só que, meus irmãos, quando eu fui ler esse livro, eu já conhecia algumas histórias daqueles homens de outros pontos de vista. E nos chama muita atenção, meus irmãos, porque o nível de luta que esses homens passaram e o nível de problemas que eles tanto sofreram quanto cometeram às vezes por imaturidade, por tantas coisas, não é brincadeira. Eu amo, por exemplo, a história de John Wesley, e eu conheço ali a história pelo Heróis da Fé, é arrepiante, e eu vou conhecendo por outras fontes, outros pedaços, é mais arrepiante ainda, é muita coisa forte, até que um dia eu li sobre o casamento do John Wesley. Estava viajando, né, Jennifer? Eu e ela, e a gente lendo lá a história, meu Deus do céu, como é que esse homem conseguiu fazer tanta coisa diante de Deus com uma mulher que era uma verdadeira bruxa do lado dele? Na verdade, não estava do lado dele, porque ela abandonava o tempo todo, sumia, saía para lá. A mulher era o cão, o casamento dele era um pesadelo. E eu fico olhando como ele conseguia desempenhar um ministério. Mas, meus irmãos, dessas histórias todas, eu queria destacar uma que fala de perseverança mais do que todas. Quem tem ideia de quem é? Os irmãos que estão aí estudando, todos eles foram muito perseverantes, mas tem um que eu queria gastar um tempinho contando algumas coisas para vocês, porque vai mexer com você. Jussiel matou a charada. Guilherme Carey, na verdade William Carey, traduzido às vezes, eles traduzem William por Guilherme, né? William Carey, o sapateiro inglês, que foi considerado o pai do movimento moderno de missões. Quando as meninas aqui da igreja, hoje já adultas, né? Quando elas eram crianças e adolescentes, estudaram um livro chamado Jovens Saints, que conta a história desse homem. Irmãos, é uma história linda. Acho que Deus, quando foi fazer o William Carey, não tem aquele meme que vai misturando um pouco disso, um pouco daquilo, esbarrou lá, perseverança, caiu um monte, porque aquele homem, desde criança, era extremamente perseverante. E, meus irmãos, ele criança subiu numa árvore para poder pegar lá um ninho que ele queria, caiu da árvore e quebrou o braço.
E aí teve que ficar de cama lá com o braço engessado. Quando pensa que não, a mãe viu ele chegando com um ninho na mão. Antes de sarar o braço, já tinha subido de novo e já tinha pegado. Porque era um cara que não desistia. Isso estava dele, é dele mesmo. Deus deu isso para ele. Mas, meus irmãos, esse homem foi despertado para o trabalho missionário. Isso em uma época em que os cristãos do seu tempo, as igrejas da sua época, não acreditavam em missões. Esse detalhe é importante para você entender o que eu quero dizer nessa noite. A ortodoxia teológica do seu tempo acreditava que algumas nações já tinham tido a chance delas de receber Jesus e tinham desperdiçado. A Índia, por exemplo, já tinha recebido lá um dos apóstolos, não me lembro quem foi que foi para lá, para a Índia, que é contado na história da igreja, e no fim das contas foi rejeitado, viraram para o paganismo. Então, que se lasquem, não precisa mais ninguém pregar o evangelho. Para piorar a situação, ainda tinha uma ideia de linha calvinista de que todos os que são salvos já estão predestinados, então você não precisa pregar. É uma ideia que hoje até os calvinistas falam mal disso, mas era a ideia que se tinha na época. Um dia, Guilherme Carey, ele era pastor e era também sapateiro. Numa reunião de pastores, ele pediu a palavra e falou assim: olha, será que essa ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, não é para a gente também não? Aí o pessoal assim, um pastor mais velho pegou a palavra e falou assim: jovem, senta. Senta aí, Cláudia, né? O meme. Jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar alguém, não vai precisar nem da minha, nem da sua ajuda. Era esse o nível do entendimento das pessoas no seu contexto religioso. Meus irmãos, esse homem foi teimando nessa ideia, o coração dele queimava por missões. Já existiam vários missionários fazendo um trabalho aqui, outro ali, os morávios já tinham feito muita coisa, ele já tinha tido contato com a biografia lá do David Brainerd, e ele começou a fazer folhetos divulgando aquela ideia, até que ele conseguiu, na base da perseverança, convencer as pessoas de que aquilo que Jesus falou, ir de pregar o evangelho a todas as nações, era para eles também. E aí eles se reuniram e falaram: beleza, vamos enviar um missionário para a Índia. Quem vai? Quem vai? Guilherme Carey e a sua família. Não é você que está dando ideia? Então, aí, amém, eu vou. E assim ele foi. Essa história é linda, meus irmãos. Você lê lá naquela biografia que eu mandei para vocês e não fazem ideia do inferno que esse homem passou na terra. E é disso que eu queria falar. Porque se fosse você ou eu no lugar dele, com certeza teria parado em determinado ponto e dito assim: aquele pastor velho estava certo. Eu quebrei a cara, eu teimei e eu vim para cá, eu estou errado, eu vou voltar para casa. Para a gente entender que nós não nos movemos por circunstâncias. Guilherme Carey ficou muito tempo lá para ganhar uma pessoa para Jesus. Se não me engano, o pastor Zias me corrija aí se eu estiver errado, mas foram 11 anos, quanto? 8 anos pregando, meus irmãos, para uma pessoa aceitar Jesus. Irmãos, no final do primeiro ano, depois de tanto sofrimento, pregando para um povo que não quer mudar de vida, eu acho que eu voltava para casa. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, para começar. Foi muita luta, meus irmãos, ali não mostra, por exemplo, mas eles passaram um tipo de coisa, tipo, a mulher dele nunca concordou direito com aquela história de largar a vida que ela tinha, tranquila, cômoda lá na Inglaterra, e ir parar numa terra estranha. Ela era contra e ela começou a ter sérios problemas emocionais. Para piorar a situação, meus irmãos, o filhinho deles de 4 anos morreu. A biografia não conta isso. O lugar onde eles estavam passava jacaré, crocodilo, sei lá, no quintal, tigre, coisa horrorosa. O filho dele pegou uma doença lá da região, uma febre doida, morreu. Depois disso, meus irmãos, a mulher dele pirou, surtou, pegava a faca para matar ele de noite. Irmão, se você estivesse no lugar dele, você ia virar e falar: Deus, eu errei, estou voltando para a Inglaterra. A outra biografia dele que eu li conta uma experiência. Ele foi um homem que ele estava traduzindo, né?
a Bíblia para muitos idiomas ali da Índia, era um cara muito estudado, escreveu muitas gramáticas, muitos dicionários, muita coisa mesmo que é usada até hoje como base lá dos linguistas da região. E olha só, quando ele estava terminando uma dessas traduções, pegou fogo lá no galpão e queimou tudo, e ele perdeu tudo. Como é que eu estou aqui para traduzir a Bíblia para essas pessoas? Eu vim aqui, entreguei a minha vida para servir a Deus, gastei o melhor dos meus anos, sacrifiquei a minha família, e quando eu estou terminando, veio um incêndio. Deus não podia ter mudado isso. Deus não podia ter dado uma soprada e acabado com esse incêndio. Acabou com tudo, meus irmãos. E William Carey virou e falou assim, quando a gente faz um caminho de novo, quando a gente faz o mesmo caminho pela segunda vez, é mais fácil. Vamos começar tudo de novo. E assim ele foi. Irmãos, o legado de William Carey é indescritível. Não dá para a gente descrever a quantidade de gente que foi alcançada durante a vida dele e pelo trabalho dele. Só para vocês terem uma ideia. Quando esse homem chegou lá na Índia, uma prática muito comum na Índia era do sati. O que era o sati? Um homem morria, eles faziam um funeral queimando os seus bens e as suas esposas vivas. E as próprias esposas se ofereciam para serem queimadas junto com o marido, para ser esposa dele na outra vida. Porque se elas não fizessem isso, a pressão social era muito grande, era pior do que morrer. Então elas se entregavam para a morte. E a primeira vez que William Carey viu isso lá, ele virou o rosto horrorizado, vendo a mulher sendo queimada viva. E ele fez pressão no governo, sabe? Muita pressão mesmo, até que conseguiu que uma lei fosse criada para mudar isso. E aí, quando o governo disse, está proibido o sati, ele virou madrugada traduzindo para tudo quanto é língua que ele já tinha estudado daquela região, porque ele sabia que se ele atrasasse mais um minuto, mais mulheres iam morrer. Então, sem parar, ele foi escrevendo e mandando para tudo quanto é lugar para impedir a morte das mulheres. Irmãos, o legado desse homem, a gente olhando para trás da história, não dá para dizer que não foi de Deus, ele estava certo. Ele tinha que ter ido, foi o homem escolhido por Deus para aquela época, para aquela missão, e o legado dele traz impacto para a gente até os dias de hoje. Mas eu te digo, se ele fosse guiado pelas circunstâncias como muitas vezes nós somos, ele tinha desistido no primeiro ano. Às vezes a gente fica querendo olhar os sinais, você já ouviu isso? Você quer saber uma confirmação de Deus e você começa a pedir sinais para Deus. Irmãos, não peça sinal, peça intimidade com Ele, peça para você crescer no entendimento da direção dEle no seu coração, porque se você ficar pedindo sinais, você vai ver um mundo duro ao seu redor, um monte de coisa dando errada, e coisa que a gente não tem explicação, como esse incêndio que eu falei para vocês. E às vezes a gente vai olhar e vai dizer, não, Deus está testificando, Deus me deu um sinal, isso aqui aconteceu, é para eu voltar. Não! Nós estamos num mundo cheio de dificuldades, nós estamos num mundo cheio de lutas, e o comando bíblico para a gente não é para a gente ficar olhando os sinais e dificuldades que acontecem, é para a gente ouvir a voz de Deus. Para onde o vento está soprando, meus irmãos? Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, quanta coisa horrorosa. Hoje à tarde eu estava relendo aquele trecho lá acho que é 2 Coríntios, no início, que ele começa a falar a respeito de um monte de desgraça que aconteceu no ministério dele. Eu sofri 4 naufrágios, teve uma vez que eles me apedrejaram, eu sobrevivi, eu passei fome. Tem gente que fala que crente não passa fome não, né? Paulo passou. Eu passei fome. Eu passei frio, eu passei jejum, ele faz a diferença de jejum para fome, foi fome mesmo. Eu passei nudez, irmãos, em ambiente de inverno rigoroso. Passar nudez não é brincadeira não. Aí teve não sei quantas vezes que eu levei uma quarentada de chibata, lá de chibatada, 40 menos 1 que eles iam lá, rasgavam o meu couro. Eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo não abria mão da sua missão, o que importava para ele era completar a carreira que ele tinha sido chamado, ele não estava olhando para sinais de circunstâncias não. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender isso,
essa pegada de perseverança, sabe? Esse entendimento de que a gente não pode parar, aconteça o que aconteça. Tem gente que para por qualquer espirro dentro da igreja, por qualquer coisinha que acontece, já começa com um mimimi terrível, e Satanás conseguiu de novo derrotar você e parar a sua vida, às vezes com problemas que existem só dentro da sua cabeça. Só dentro da sua cabeça. Tem coisa que é simplesmente levantar e ir. Seu ministério poderia estar lá na frente. Deus te chama para ir nas coisas e você arruma você mesmo problema, cria situação que não existe. Porque o que te falta é perseverança. Nós estamos buscando a presença de Deus, estamos buscando um avivamento, mas eu preciso dizer para vocês que muitos avivamentos foram assim relâmpagos. Aconteceram e os homens ficaram lá o resto da vida sonhando que aquilo acontecesse de novo. Às vezes um ano, às vezes meses, o agir de Deus de forma poderosa, estrondosa, milhares de conversões deu e passou. Mas quando você olha, por exemplo, para o avivamento dos morávios, 100 anos deles orando sem parar numa sala de oração, um rendendo o outro, pensando, o fogo não pode acabar, a chama não pode apagar, e vamos lá, um rendendo a escala do outro, 100 anos sem parar a reunião de oração, mais de 100 anos. Você sabe o que é isso? Perseverança. E perseveravam em quê? Eu vou ler de novo para vocês. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles iam para lá só para os seus pastores, os apóstolos ali, pregarem a palavra, ensinarem a palavra, e eles estavam juntos para isso. No partir do pão e nas orações, eles estavam orando juntos e estavam celebrando a ceia. Cuidado, você que frequenta a igreja como quem vai num shopping e cada dia está numa loja. A igreja não é um lugar para você pegar a bênção, é uma família para você fazer parte. E essa família faz muitas coisas junto, como nós estamos vendo, e uma delas é a ceia do Senhor. Você não é igreja sozinho em casa, meu irmão. Não estou falando isso para você que nos acompanha à distância e está em unidade conosco. Mas nós vivemos num tempo em que muitas pessoas colocaram essa mentira no coração como uma desculpa para não ser perseverante, não ter que sofrer a convivência de uma igreja e desistir. Você precisa vir celebrar a ceia do Senhor, precisa vir ofertar, sofrer junto, suar a camisa junto, exercitar seu dom em benefício de um, de outro, para a edificação do corpo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aqui o verso 44, 45 vai falar da unidade material que eles tinham, de não ter gente passando fome no meio deles, porque todo mundo doava daquilo que tinha. E no 46 fala mais uma vez em perseverança. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso parece com você? Muito sinceramente. Isso parece com você? Eu disse no início dessa mensagem que eu ia repetir para os irmãos, por que Deus está tocando nessa tecla tantas vezes, minha irmã? Eu disse porque Ele quer fazer com que você seja mais perseverante. Agora eu vou te falar por quê. Por causa do tempo que nós estamos entrando. Por causa da estação espiritual em que nós entramos. Irmãos, existem profecias de Jesus ensinando o que aconteceria nos últimos tempos. E olha, a gente olha ao redor, isso está se cumprindo. E eu não estou aqui com teoria da conspiração, sabe? Das pessoas que ficam virando o nome de país ao contrário, somando o nome de presidente do não sei o quê, para ver se dá o número da besta. Não. Eu estou falando de coisa muito nítida e muito clara. Por exemplo, Jesus disse sobre uma grande apostasia sobre a terra.
Ele fala, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra. E isso é repetido ao longo das cartas de textos proféticos do Novo Testamento, falando a respeito de uma grande apostasia que viria, um abandono da fé. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, nunca se viu tantos ateus. E quando eu falo de ateus, eu não estou falando simplesmente daqueles que dizem não crer em Deus. Eu estou colocando no mesmo pacote, meus irmãos, aqueles que não têm fé. Porque tem gente que diz que tem fé, mas vive como se não tivesse. Que fala que crê em Deus, mas funciona como um ateu na prática. Eu chamo isso de ateísmo funcional. Irmãos, a maior parte da nossa sociedade é assim. Essa época de política, a gente vai vendo tantas pessoas batendo no peito e defendendo a moral e os bons costumes, e vai um a um sendo exposto na internet. Esse aqui estava fazendo safadeza não sei aonde, esse aqui estava metido por corrupção. É gente que não crê em Deus de verdade, é só da boca para fora, sabe? E muitos estão exatamente desse jeito. Eu creio que muitos pastores estão à frente da igreja e não creem mais em Deus, porque se crescem não teriam o tipo de vida que levam. E Jesus disse que o amor de muitos se esfriará. Irmãos, a gente vê os jornais todo dia, uma coisa assustadora, uma violência crescente, uma coisa horrorosa dia após dia. Que a gente vai dormir triste de saber de tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, e as pessoas indiferentes, sabe? Ajudando a jogar pedra em quem está sofrendo. O amor de muitos esfriaria. Esse é o cenário que antecede a volta de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, o sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, ele diz uma frase que para a gente é muito importante para a noite de hoje. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Durante esse cenário terrível, existe uma igreja verdadeira que continua. Existe um povo que vai pregar o evangelho a todas as nações, para testemunho a todas as nações da terra. Um povo perseverante, que vai perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, tendo tudo em comum, vivendo e muitas vezes debaixo de grande perseguição, mas mesmo assim, meus irmãos, perseverando na unidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja dos últimos dias é uma igreja perseverante. Você precisa treinar os seus filhos para serem perseverantes. Você precisa pegar perseverança e injetar nas suas veias. Essa mensagem que Deus tem trazido para a gente repetidamente. E você entende que você tem errado nisso, que você precisa ser mais perseverante, que você tem olhado muito para as coisas do mundo, muito para o seu interior, e agido na sua vontade, não na vontade de Deus. Ei, você precisa ser perseverante e treinar a sua família para isso. A nossa próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos, se tiver tempo ainda de ter, precisam ser extremamente perseverantes, meus irmãos. Há coisa de uns 3 anos atrás, ou 4, eu não me lembro, eu tive um sonho profético. E eu sei que é profético porque eu comecei a perguntar para Deus se era, e Ele foi testificando e me mostrando o significado, me deu um texto bíblico em cima. E eu preguei aqui uma mensagem numa quarta-feira, tem ainda lá no meu canal no YouTube, chamado O Inverno Está Chegando. Uma brincadeira lá com a frase que tinha na época lá. O inverno está chegando, que foi uma mensagem a respeito desse tempo do esfriamento do amor. E nesse sonho, meus irmãos, eu vi a nossa igreja num espaço muito pequeno, poucos irmãos, e um frio muito grande do lado de fora. A neve caindo de uma forma que a gente não é acostumado aqui nessa região, o vento entrando por todas as frestas e a gente tentando fechar. E eu e o pastor Osias com cobertor tentando proteger um e outro. E irmão Fabinho lá no canto, né? Junto com o irmão Fabrício. E um encostou no outro, e eu entendi. Ele, para sobreviver, vocês precisam estar juntos. Lembra disso? Vários dos irmãos ali,
e Deus ministrou isso ao meu coração. Para vocês sobreviverem a essa grande nevasca, vocês precisam estar juntos para se aquecerem. O amor de muitos esfriará. Você sabe por quê? Porque amor é fogo. É por isso que fala que o amor vai se esfriar. E quando a gente está junto e a gente queima junto, o nosso amor aumenta, a gente protege um ao outro. A gente precisa perseverar, meus irmãos, porque o inverno está chegando. Eu preciso desafiar você a pedir mais perseverança para Deus. Mas eu não vou maquiar as coisas, eu preciso contar a história toda. A Bíblia diz para a gente que a perseverança é produzida por tribulação. Então é natural que quando você pedir perseverança a Deus, venham tribulações. E não é para você ficar com medo. Você sabe por quê? Vai vir de qualquer jeito. Eu prefiro quando é Deus que manda. Sabe? A sua dificuldade é levantar e vir. Você vai ser provado nessa área. A sua dificuldade é ser perseverante na unidade. Você vai ser provado nisso. Mas você precisa superar, porque quando você vencer a tribulação, você vai se tornar mais perseverante, você vai chegar num nível maior. Não leia mais as circunstâncias, seja guiado pelo propósito de Deus. Vamos colocar de pé. Eu acho que eu não vou fazer um apelo de chamar vocês aqui à frente, porque o entendimento que eu tenho, que é uma atitude que todo mundo precisa agora ter diante do Pai. Ministério de Louvor, vem para cá, adora, ainda que seja só instrumental. E nós vamos ter alguns instantes de oração, e você vai colocar isso diante do Senhor. Eu quero que você reconheça diante de Deus onde te falta perseverança. Onde você tem parado, que você já deveria ter avançado. Onde você tem sido uma criança ofendida com 14 anos, sendo que já deveria ser um ancião na fé. E você precisa ser muito sincero com você mesmo e pedir para Deus te mostrar, porque às vezes quando a gente é confrontado com a verdade, a gente arruma desculpa. E a gente faz vitimismo. Não, eu fui para casa porque aquela mulher horrorosa me deu um tapa na mão. Vitimismo, infantilidade. A gente precisa enfrentar situações e seguir em frente. Pergunta para Deus onde você tem falhado, onde você precisa de perseverança. E quando Ele começar a te mostrar, seja corajoso e peça perseverança para você vencer nessa área. Amém? Vamos orar. Pai, como pastor sobre esse povo, há um desespero no meu coração nesse momento. Nós precisamos responder a essa palavra. Nós precisamos responder a
todas essas palavras que o Senhor tem dado sobre perseverança, meu Pai. Eu oro por esse povo e apresento esse povo como parte dele diante do Senhor. Nos torne perseverantes, meu Pai. Oh, meu Deus, como nós precisamos ser perseverantes na oração. Como nós temos sido falhos, meu Deus, na nossa responsabilidade de oração, no nosso dever de orar sempre e nunca desanimar. Como temos sido, meu Pai, negligentes tantas vezes com a jornada que o Senhor nos propôs, com o ministério, com a carreira que o Senhor nos propôs. Misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Quantos frequentam a igreja há tantos anos, meu Deus, sem nunca tomar um posicionamento. Misericórdia, meu Deus. Eu quero um dia poder apresentar o rebanho que o Senhor me confiou e falar: está aqui, Senhor. Eles conseguiram, nós conseguimos, nós vencemos. Nós atravessamos a jornada, nós guardamos a fé, nós completamos a carreira, atravessamos as dificuldades e estamos aqui em perseverança diante do Senhor, a igreja do jeito que o Senhor escolheu. Oh, meu Deus, enche as nossas veias de perseverança, nos ajude como pais, como avós, como tios, como líderes de crianças, a transmitirem perseverança para a próxima geração, que a próxima geração seja ainda mais perseverante, gente inabalável, gente que não retrocede, que não anda para trás nem para pegar impulso, mas que caminha firme, decidido na tua direção. Nos ajude a ser a geração que enfrenta perseguição, que enfrenta pecado, que enfrenta apostasia, que enfrenta esfriamento de amor e continua firme na tua presença. Forma em nós, meu Pai, um caráter perseverante, meu Deus. Nós oramos como igreja, meu Pai. Nós não pedimos simplesmente pelas pessoas que estão aqui, ou pelas pessoas que nos ouvem nesse momento, mas por toda essa igreja, cada pessoa que tem o seu nome arrolado nesse hall de membros, cada pessoa que ainda não tem, mas faz parte espiritualmente dessa família de fé, meu Pai, em nome de Jesus, nos torna perseverantes. Obrigado porque o Senhor formou unidade em nós. Obrigado porque o Senhor formou em nós o amor pelo serviço, o amor por missões. Obrigado por tudo que o Senhor ao longo de tantos anos vem formando nessa família de fé. Mas nesse tempo, meu Deus, nós queremos perseverar em tudo aquilo que o Senhor nos chama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir.